E aí pessoal, beleza? Matheus Sanches da UP aqui, e nesse vídeo vou falar um pouquinho para você sobre quais são os tipos de fundo que existem no mercado financeiro. Se você não viu ou você não sabe o que é um fundo de investimento, se é seguro, quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de aplicação, dá uma olhada no vídeo anterior dessa playlist, eu vou tentar deixar o link aqui em cima, caso você esteja no computador, mas se não, dá uma olhadinha no canal, procura lá o vídeo de o que é um fundo de investimento. Agora, se você já sabe o que é um fundo de investimento e quer entender melhor qual que é a diferença entre renda fixa, multimercado, ações, fundos imobiliários e um fundo de previdência, esse vídeo é para você. Bem, vamos começar do mais básico. O que é um fundo de renda fixa? Onde que esse troço investe? E o que você tem que saber sobre esse tipo de fundo? O nome é bem intuitivo. Um fundo de renda fixa investe em ativos de renda fixa. Aí você precisa saber um pouquinho do que é renda fixa, que eu não vou abordar aqui nesse vídeo. Tem outros vídeos no canal que falam sobre esse assunto. Mas em resumo é quando você empresta dinheiro para alguém. Seja para um banco, seja para o governo federal ou seja para uma empresa. Ainda dentro da renda fixa tem diversos tipos de títulos, cada um com um tipo de vantagem, desvantagem, risco e rentabilidade diferente. Por exemplo, os fundos de renda fixa costumam investir ou no Tesouro Direto, que tem ali Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado, ou ainda em CDBs, debêntures e debêntures incentivadas. Não vou entrar no detalhe de o que é cada um aqui, mas saiba que esses são títulos que permitem você, e o fundo por consequência, emprestar dinheiro para o governo, bancos ou empresas. Um detalhe que é importante que você precisa saber nesse tipo de fundo é que existem fundos de renda fixa com oscilação e fundos de renda fixa sem oscilação. O que isso quer dizer? O fundo sem oscilação, ele geralmente investe no Tesouro Selic ou CDBs. Esse fundo ele sobe literalmente praticamente todos os dias. Então todo dia ele se valoriza um pouquinho. Então a cota, o preço dele no mercado, ele não oscila. Então a chance de você investir hoje, daqui uma semana, daqui um mês, você eventualmente for tirar esse dinheiro e estar no prejuízo é muito, muito baixa. Por essa razão que o fundo sem oscilação ele é muito utilizado para reserva de emergência, que são os chamados fundos DI, por exemplo. Você deixa o dinheiro lá, quando você precisar você saca ele e você dificilmente terá um prejuízo. Só lembre de se atentar ao prazo de resgate, porque existem fundos que permitem você sacar o dinheiro de um dia para o outro, ou às vezes até mesmo no mesmo dia, e outros fundos que demoram às vezes 15, 30, 60 dias para te devolverem o dinheiro. Um último detalhe importante é que apesar do fundo ser sem oscilação, não quer dizer que ele seja sem risco. Quando a gente está investindo em renda fixa, sem oscilação ou com oscilação, o nosso maior risco é a inadimplência. É você emprestar o dinheiro para alguém, essa pessoa falir, ter um problema financeiro e não conseguir te pagar. Então saiba, mesmo que o fundo esteja ali bonitinho, rendendo um pouquinho todos os dias, se vier uma inadimplência, se vier uma crise, se vier algum problema financeiro nas empresas ou bancos que o fundo empresta seu dinheiro, você pode sim ter um prejuízo, pode ter uma perda temporária ou não ali dentro. Então esteja ciente disso. Agora falando do renda fixa com oscilação, o que muda? Esse fundo ele costuma investir mais em debêntures e debêntures incentivadas, mas não quer dizer que ele não possa investir no tesouro, também é bem comum, ou mesmo CDBs. O que muda em geral do fundo que tem oscilação do que não tem oscilação é o tipo de rentabilidade do título que ele investe. Então quando a gente investe, por exemplo, num título que nós chamamos pós-fixado, ele rende um percentual do CDI ou CDI mais X ou mesmo a taxa Selic, ele se valoriza todos os dias. Contudo, quando esse título ele é pré-fixado, ele tem uma remuneração fixa no período ou indexado, que é o título que geralmente é vinculado à inflação mais uma rentabilidade fixa, não é bem assim. Esse tipo de investimento ele oscila todos os dias. Então tem um dia que ele sobe 10, tem um dia que ele cai 2, tem um dia que ele sobe 6, e aí isso gera uma oscilação no preço do fundo. Isso faz que às vezes você invista numa semana e daqui a um mês você tem uma rentabilidade muito maior do que você esperava, se você quiser resgatar, mas o inverso também é verdadeiro. Você pode investir agora, daqui a um mês você precisar do dinheiro e estar no prejuízo. Essas oscilações elas acontecem principalmente por causa do cenário macroeconômico, o que está acontecendo na economia, na inflação, nos juros, no crescimento, no dólar e várias outras coisas, e também oferta e demanda. Se as pessoas estão querendo comprar esses títulos nesse momento, porque eles estão atrativos, estão rendendo bem, ou não. O fundo com oscilação, em geral, por ter essa oscilação e por normalmente ter mais risco, ele costuma render mais, inclusive.
Então, se você está pensando num fundo com prazo mais longo, tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos, geralmente um fundo com oscilação de renda fixa, ele tende a ter, na maioria dos casos, uma rentabilidade maior do que um fundo que não oscila. Isso é normal no mercado financeiro. Quanto mais risco você aceita, maior tende a ser a sua rentabilidade no longo prazo. Aqui nesse vídeo eu não vou falar detalhes de fundos de renda fixa, quais são as subcategorias desse tipo de fundo, como analisar um fundo, nada disso. Isso eu vou deixar para outros vídeos, para que esse aqui não fique muito grande. Mas se você está gostando desse conteúdo e quer inclusive ter acesso a esses outros vídeos detalhando, ensinando como analisar fundos e etc., já adianto para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando ali no sininho para que você possa receber os próximos vídeos no qual eu vou estar aprofundando esse tipo de conteúdo. Antes de irmos para o próximo tipo de fundo, que é o multimercado, um último detalhe. Quando falamos de renda fixa, por consenso, normalmente se fala que esse tipo de fundo é o fundo mais seguro. Existem exceções, mas em geral esse fundo, o fundo de renda fixa, ele costuma ser mais seguro que as outras categorias que eu vou falar de agora em diante. Bem, o próximo da lista é o multimercado. O que é o multimercado? Esse nome já não é tão intuitivo, mas é um fundo que tem liberdade para investir em vários tipos de ativos diferentes, que pode ser renda fixa, pode ser ações, pode ser moedas, pode ser juros, pode ser commodities, um monte de coisa ao mesmo tempo. Aqui em fundos multimercado nós temos alguns fundos que investem totalmente ou praticamente tudo em ações e outros que investem praticamente tudo em renda fixa. Então o nível de risco de oscilação vai mudar muito de acordo com o fundo. É difícil falar de uma forma generalista. Existem fundos multimercado, inclusive sem oscilação, que investem basicamente em títulos de renda fixa e acabam rendendo ali igual, às vezes um pouquinho mais do que um fundo de renda fixa normal. Mas também existem fundos multimercado que investem totalmente em ações e oscilam tanto quanto um fundo de ações. Então tome muito cuidado antes de investir num fundo multimercado achando que não tem risco, ou que o risco é médio, porque pode não ser assim. Você pode estar investindo em algo que você acredita que vai ter um maior potencial de rentabilidade e na verdade vai render igual a renda fixa, ou você pode estar investindo em algo que você considera mais seguro que um fundo de ações e o negócio ter tanto risco quanto. Então toma muito cuidado com esse tipo de ativo. Depois temos os fundos de ações. Aqui, novamente, o nome é bem intuitivo. A gente está falando de fundos que vão investir seu capital em empresas listadas na Bolsa Brasileira ou mesmo listadas em outras bolsas lá fora. Costumeiramente se fala que o fundo de ações é o mais arriscado de todos os fundos e eu concordo. Claro que sempre há exceções, mas em geral o fundo de ação é mais arriscado que qualquer outro tipo que eu esteja falando aqui, tá bom? Por quê? Porque é da natureza das ações você oscilar muito. Tem ação que vai para falência e tem ação que multiplica por 10 em 5 anos. Então é normal que um ano você tenha mais 40 de rentabilidade, outro ano você fique com menos 20. Mas como eu já falei, quanto maior o risco, maior tende a ser a sua rentabilidade no longo prazo. Então se você está pensando em investir por um prazo de 6 anos, 8 anos, 10 anos ou mais, um fundo de ações pode ser uma excelente escolha para você. Antes de irmos para a próxima classe, próximo tipo de fundo, vou até dar um aviso aqui para você. Dentro de todas essas classes que eu estou falando, existem bons fundos, com bons gestores, que tomam boas decisões e entregam boas rentabilidades, e existem fundos ruins. Então toma muito cuidado para você não investir em qualquer tipo de fundo e acabar sendo um fundo ruim. O fundo ruim geralmente cobra muito caro, não entrega performance, tem rentabilidade muito baixa, corre muito risco para entregar pouca rentabilidade. Isso você tem que aprender com o tempo. Que nem eu falei, a gente vai ter um vídeo ensinando como analisar fundos aqui no futuro, mas saiba que em todos esses fundos que eu estou falando é preciso uma análise para que você invista e consiga maximizar o seu resultado. Se você simplesmente pegar qualquer fundo do seu banco, da sua corretora, você pode ter um resultado ruim ou abaixo da média, então esteja ciente disso. Vamos falar agora da previdência, fundos de previdência. Aqui a gente tem um grande erro de conceito, as pessoas confundem bastante, tá? Um fundo de previdência em si apenas muda o regime tributário, ou seja, como funciona o pagamento de imposto dentro daquele fundo, e não onde o fundo investe. Um fundo de previdência ele pode investir em renda fixa, ele pode ser um fundo multimercado ou pode investir em ações. Então, na prática, previdência não é muito um tipo que determina onde esse fundo vai investir, mas sim um modelo tributário, ou seja, uma forma diferente dos impostos serem cobrados nesse tipo de fundo específico. Para não ficar um vídeo muito grande, eu vou deixar esse assunto falando como funciona a tributação, como funcionam os impostos em fundos,
para outro vídeo aqui no canal, que aí eu explico certinho a diferença de um fundo normal, quais são as exceções que você tem que ficar atento e como funciona a tributação no fundo de previdência. Mas já adianto que, de forma também um pouquinho intuitiva, né, que o fundo de previdência é melhor para o longo prazo. Então, se você está pensando em investir para 15, para 20, para 30 anos, que geralmente é o prazo de investimento para uma previdência, para uma aposentadoria, o fundo de previdência ele costuma ser mais atrativo. Que eu falei, sempre existem exceções, tem que analisar caso a caso, mas em geral, por longo prazo, a previdência é mais interessante. E a última classe de fundos que eu vou falar por aqui são os fundos imobiliários ou os FIIs. É a mesma coisa, tá? São dois nomes para o mesmo conceito. E o nome já diz onde que ele investe, no setor imobiliário, de forma indireta ou direta. Como que isso acontece? É um fundo que vai lá e compra um pedaço de um shopping, que compra um prédio comercial inteiro, que compra um hotel, e os rendimentos desse imóvel vão se tornar os lucros e os rendimentos dos seus investidores. Esse tipo de fundo ele tem uma série de características que os difere totalmente de um fundo de renda fixa, multimercado ou ações. Assim, ele ainda tem a estrutura que eu já falei no vídeo passado, de o que é um fundo, com o CNPJ da gestora, CNPJ do fundo, banco administrador, banco custodiante, tudo isso funciona bonitinho. Mas existe uma série de regras que funcionam de forma diferente nos FIIs. Então, por exemplo, quando você investe num fundo normal, você simplesmente vai lá na corretora, seleciona o fundo e clica em aplicar. E o seu dinheiro, né, o valor que você investiu, vai diretamente para a mão do gestor para que ele possa aplicar esse capital. No fundo imobiliário não é assim. Não dá para você entrar ou sair do fundo a qualquer momento. Normalmente você precisa comprar a participação de um outro investidor em bolsa de valores. Então ele passa a ser negociado em bolsa, igual como se fosse uma ação. Então tem uma série de diferenças aí que eu não vou falar nesse vídeo. Vai ter um vídeo específico aqui no canal falando sobre fundos imobiliários. Então eu te aguardo lá quando você tiver interesse, se você tiver interesse em saber mais sobre fundos imobiliários. E é isso por hoje, espero ter esclarecido um pouquinho sobre quais são os principais tipos de fundo que existem, no que eles investem, qual que é o nível de risco e algumas coisinhas assim. Claro que é um conteúdo bem superficial, se você quiser continuar aprendendo mais, continua acompanhando aqui o canal. Também é importante notar que eu não falei de subclassificações e não falei de fundos que não são tão comuns, como por exemplo, fundo de private equity, fundo cambial, fundo de investimento no exterior, que são classificações menos utilizadas, não são as mais conhecidas e as que você mais vai utilizar, mas existem outros tipos menores também relevantes que não foram abordados aqui nesse vídeo. Mas aí são coisas que a gente pode abordar no futuro aqui no canal. É isso, mais uma vez espero que você tenha gostado, deixa o curtir se você gostou e eu te vejo em breve no próximo vídeo.